pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Academia do Saber. Que bom ter você aqui comigo em mais uma aula. Hoje eu preparei uma aula de língua portuguesa e nós vamos falar sobre as palavras oxítonas. Sabe, às vezes não parece que todas as palavras são acentuadas? Mas não é bem assim. Toda palavra tem uma sílaba tônica, mas nem sempre toda sílaba tônica é acentuada. E nós vamos ver isso hoje, trabalhando as palavras oxítonas. Muito bem, pessoal. Então, hoje nós vamos ver a acentuação gráfica das palavras oxítonas. Nós vamos conhecer dois acentos. O acento agudo e o acento circunflexo. São os dois acentos que nós vamos usar para fazer a acentuação das palavras. E lembrando que as palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba tônica. Pois é, pessoal, como eu havia dito, nem todas as palavras oxítonas são acentuadas, mas as palavrinhas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, As, Es, Os, são acentuadas. Então, vamos ver as palavrinhas que terminam com A ou As. Por exemplo, sofá, no singular, ou sofás. É uma palavra oxítona, acentuada, porque termina em As. Já a palavra para é uma palavra oxítona, acentuada, porque termina em A. O mesmo exemplo da palavra Paraná. Também é uma palavra oxítona, acentuada, porque termina em A. Maracujá, também uma palavra oxítona, acentuada, porque termina em A. E aqui poderia ser maracujás, no plural. As palavrinhas terminadas em E ou Es, como você ou vocês, são oxítonas acentuadas, porque terminam em E ou Es. Já a palavra café segue o mesmo exemplo. É uma oxítona acentuada, porque termina em E. E a palavra bebês? A mesma regra. É uma oxítona acentuada, porque termina em Es. As palavrinhas oxítonas terminadas em O ou Os, como avô, ou poderia ser avó, são acentuadas porque terminam em O ou Os. Olha o exemplo de avó e avós aqui. Termina em O e termina em Os. Por isso, são oxítonas acentuadas. O mesmo caso de mocotó. É uma oxítona acentuada porque termina em O. Então, guardem as regrinhas. Oxítonas acentuadas são aquelas que terminam em A, As, E, Es, O, Os. Também acentuamos as oxítonas que terminam em ou ens. Como exemplo, alguém, olha lá, terminou em, também terminou em, porém terminou em, ninguém terminou em. Vejam que todas elas recebem o acento gráfico, o acento agudo. E terminada em ens, nós temos como exemplo a palavra parabéns. Olha lá, olha o acento agudo. Também é uma oxítona acentuada por terminar em ens. Turminha, nós também acentuamos os ditongos abertos. E o que
é ditongo? Vamos relembrar. Ditongo é o encontro de duas vogais. Olha lá, el, ei e oi. Vamos ver exemplos de palavrinhas. Céu é uma palavra acentuada, porque termina em el. Na verdade, é um monossílabo aqui, né? É uma palavrinha que possui uma única sílaba, assim como o exemplo de réu. Também é uma palavra acentuada por terminar em el, mas é uma sílaba, é uma palavra monossílaba, que tem uma única sílaba. Chapéu, olha lá, é uma palavra oxítona, a sua última sílaba é a sílaba tônica, pel, e é acentuada por terminar em ditongo aberto, el. O mesmo exemplo de anéis. Olha lá, está no plural. Anel não é acentuado, mas o plural de anel, anéis, sim, é acentuado. É uma palavra oxítona, porque tem a última sílaba tônica, néis, terminada em ditongo aberto, eis. Olha lá, no plural. O mesmo exemplo da palavra fiéis. A palavra fiel, no singular, não é acentuada. Mas no plural, sim, porque é uma oxítona, é uma palavra oxítona, terminada em ditongo aberto, eis. O mesmo exemplo de pastéis. No singular, a palavra pastel não é acentuada, mas no plural, por ser uma palavra oxítona, tem a sua última sílaba tônica, teis. Então, ela é terminada em ditongo aberto, eis, por isso ela recebe acentuação gráfica. Dói, ó lá, uma palavra monossílaba também, só tem uma sílaba, e termina em ditongo aberto, oi. O mesmo exemplo de herói. E a palavra heróis, no singular, também é acentuada, porque termina em ditongo aberto, oi ou ois. E o último exemplo, a palavrinha destrói, é uma palavra oxítona, porque tem a última sílaba tônica, terminada em ditongo aberto, oi. Então, vamos treinar. Aqui eu tenho algumas palavrinhas: refém, sagu, vovô ou vovó, glacê, azul, tupi, pajé, giló, maracujá. Todas elas, pessoal, são palavras oxítonas, que têm a última sílaba tônica. Porém, nem todas elas são acentuadas. Então, agora nós vamos treinar a regrinha. Então, eu vou separar essas palavrinhas em duas colunas. A coluna das palavrinhas que são acentuadas e a coluna das palavrinhas que não são acentuadas. E nós vamos ver as regrinhas. Então, vamos começar pela palavra refém. Olha lá. Se eu chamar a palavra refém para descobrir qual é a sílaba tônica, eu vou dizer refém. E sei que a sílaba tônica é o fém. E aí, ela é acentuada ou não? Sim, ela é acentuada. Por quê? Porque ela é uma palavra oxítona terminada em. Então, ela recebe o acento gráfico agudo. A próxima palavrinha, sagu. Olha a sílaba tônica. Sagu. A sílaba tônica é o gu. Ela é uma palavra oxítona. E ela recebe acentuação gráfica? Não, porque eu não acentuo palavras oxítonas terminadas em u. Então, ela não recebe acento. Sagu. Vamos ver aqui, vovô ou vovó? Eu vou escolher vovó. Muito bem.
Vamos chamar a palavra vovó para descobrir a sílaba tônica. Vovó! E aí eu descubro que é uma palavra oxítona, certo? A última sílaba tônica. Ela recebe acento gráfico? Sim, porque ela é uma palavra oxítona terminada em O. Se fosse vovós, também receberia acentuação gráfica. Vamos a mais uma palavra, glacê. Vamos chamar a palavra glacê para confirmar a sílaba tônica? Glacê! Sim, a sílaba tônica é o C. E aí? Agora eu preciso pensar nas regrinhas e descobrir se ela recebe ou não acentuação gráfica. Sim, ela recebe acentuação gráfica. Por quê? Ela é uma palavra oxítona terminada em E. Olha lá que interessante, o acento circunflexo, não é glacé, é glacê, fechado. E a palavra azul, pessoal? Vamos chamar a palavra azul para confirmar a sílaba tônica? Azul! A sílaba tônica é o ZU. E o que vocês acham? Ela recebe ou não acento gráfico? Ela termina em L. Não, ela não recebe acento gráfico. Palavras oxítonas terminadas em L não são acentuadas. Tupi. Vamos chamar a palavra tupi? Tupi. Muito bem, vocês já estão aprendendo. O pi é a sílaba tônica. E o que vocês acham? Tupi é uma palavra acentuada ou não acentuada? Parabéns para você que disse que não. As palavras oxítonas terminadas em I não são acentuadas. Pajé. Vamos chamar a palavrinha para descobrir a sílaba tônica? Pajé! Muito bem! A sílaba tônica é o Gé. Todas elas são oxítonas. E aí, o que vocês acham? É uma palavra acentuada ou não? Olha o exemplo de glacê. Sim, pajé é uma palavra oxítona acentuada, porque termina em E. E se fosse pajés, pessoal, terminado em S no plural, também receberia o acento gráfico, o acento agudo, olha lá, acento agudo. A palavrinha giló. Giló! Muito bem, você que disse que a sílaba tônica é o ló. Agora me diga, você que já está aprendendo as regrinhas, memorizando as regrinhas das palavras oxítonas. Giló tem acento gráfico ou não? Parabéns! Giló é uma oxítona acentuada. Por quê? Porque ela termina em O. E se fosse gilós no plural? Também receberia o acento agudo. E a última palavra, maracujá. Vamos chamar a palavra maracujá? Maracujá! E aqui, olha, eu já deixei uma dica. Olha o meu acento aqui. Por quê? Responda para mim. Por que a palavra maracujá é uma palavra oxítona acentuada? Parabéns! Você que respondeu que ela é uma oxítona acentuada porque ela termina em A, assim como maracujás. Que bom que você ficou até o final comigo. Pois
Pois é, aprendemos então que nem todas as sílabas tônicas são acentuadas. Nós vamos ver nas próximas aulas as regras para as palavras paroxítonas e também as proparoxítonas. Eu tenho certeza que você não vai mais errar essa regrinha de acentuação. E vou dar uma dica também para você. Você precisa memorizar as regrinhas de acentuação. É claro que conforme o tempo vai passando e a gente vai escrevendo muito, porque escrever e ter uma boa comunicação é importante, nós vamos memorizando essas regras e tudo vai ficando mais simples. Mas por enquanto, anota lá no seu caderninho as regrinhas e vai estudando. E quando você tiver dúvida, não tenha vergonha de pesquisar, porque todos nós temos dúvidas. A dúvida faz parte do processo de aprendizado. Um beijo e até a próxima aula!